Olá, estamos começando mais um Entrevista Hoje. É um prazer estar com vocês novamente nessa edição. E Blumenau tem o primeiro grupo de voluntários formado pelo Observatório Social da cidade, o OSBLU. Os observatórios sociais são parte de uma nova cultura no Brasil de representação política. No entanto, são instituições não governamentais e sem fins lucrativos, que têm como principal objetivo fiscalizar as ações da administração pública e realizar uma integração, uma ponte entre governo e sociedade. As ações são sistemáticas e realizadas por voluntários. E nós temos aqui hoje o Jorge Lobbe, que é coordenador da Comissão de Moralidade Pública da OAB e também secretário do Observatório de Blumenau. Está aqui para nos entrevistar hoje, para dar mais detalhes dessa importante missão de cidadania. Olá, Jorge, muito obrigada. Boa noite, obrigado. Aliás, eu quero começar o programa já te cumprimentando, porque hoje é o dia do advogado, né? Muito obrigado. Nós estamos nessa entrevista ao vivo e com as informações agora que serão apresentadas por nosso convidado. Nos conte como surgiram os observatórios sociais para quem ainda não está familiarizado com o tema. Sim. Bem, primeiro, muito obrigado pelo espaço para poder falar do observatório, levar à comunidade blumenauense o que é o Observatório Social de Blumenau e o que faz o Observatório Social em Blumenau nessa missão de cidadania, como tu mesmo falaste. Dentro dessa atividade de controle social da administração pública que é o Observatório Social. A gente dissemina essa ideia de controle social da administração pública através do Observatório Social de Blumenau. Os observatórios sociais no Brasil surgiram em 2005 no Paraná, especificamente em Maringá, a partir de uma iniciativa da Associação Comercial de Maringá, inclusive na época, com uma grande atuação que resultou numa alteração política significativa na cidade, com base principalmente na análise das contas públicas, da gestão pública municipal. Depois, em 2006, foi criado o Observatório Social do Brasil. Em 2010, a Associação Comercial e Industrial de Blumenau, a ACIB, na época, então, presidida pelo Baumgarten Júnior, teve a ideia, a iniciativa de criar um observatório social, mas como um órgão ligado à diretoria de relações comunitárias da ACIB. E assim ele começou a trabalhar a partir de 2011. Em 2013, em 16 de setembro de 2013, o Observatório Social de Blumenau se constituiu como entidade autônoma. E é uma entidade apartidária, sem fins lucrativos, formada por diversas entidades da sociedade civil organizada de Blumenau, e que tem como propósito justamente o controle da administração pública, especificamente a educação fiscal, o controle dos gastos públicos, a fiscalização dos gastos públicos para saber como é aplicado o dinheiro público. E nessa atividade, que é uma atividade republicana, nós contamos com a ajuda dos voluntários. Tá certo. E hoje quantas entidades, quantos observatórios tem no Brasil? No Brasil, hoje, tem 105 municípios contam com observatório social. Em Santa Catarina, são 17 observatórios sociais. Todos os observatórios sociais são entidades autônomas, mas existe um Observatório Social do Brasil que coordena, aglutina as ideias dos observatórios. Inclusive, quando o Observatório Social do Brasil faz os seus eventos, é uma oportunidade muito boa, muito grande de troca de informações sobre o que observar, sobre o que fiscalizar, como fazê-lo, e a gente sai reanimado desses encontros justamente porque a gente sente que esse tônus para fiscalização do poder público, que é o exercício de uma prerrogativa de todo cidadão, isso está crescendo no Brasil. Que interessante. E tem essa participação também da sociedade contando com vocês, né? Sim.
E quais são os resultados? Tem alguns resultados já práticos que o senhor possa nos contar? Sim. O Observatório Social em Blumenau, ele está focado nas contas públicas municipais. Então, nós fiscalizamos os procedimentos licitatórios, divididos em fase. Primeiro, o edital de licitação, depois a abertura dos envelopes, a apresentação de propostas e, no final, a entrega dos produtos ou serviços. Mas essa atividade do observatório está se ampliando. Tá? Então, a qualidade de serviço público, dos diversos serviços públicos que são disponibilizados à população, à comunidade blumenauense, também estão sendo fiscalizados pelo observatório. Nesse ponto, nós não temos uma função investigatória. Nós acompanhamos, nós observamos os procedimentos da administração pública e apontamos eventuais correções que consideramos necessárias. Mas fazemos esses apontamentos há muito tempo e eu posso assegurar que muitos desses apontamentos resultaram em uma melhor conduta administrativa do município de Blumenau. O próprio município de Blumenau, através da prefeitura, reconhece a função do observatório, é aberto à atuação do observatório social e a gente tem podido cooperar com o aperfeiçoamento da gestão pública. Que interessante. E tanto que os voluntários alguns voluntários acabaram de se formar, né? Sim, nós tivemos no último dia 28, num evento de sensibilização e capacitação, também o credenciamento de 14 voluntários. Eles se unem a outros voluntários que já trabalham, por exemplo, todos os integrantes da Comissão de Moralidade Pública da Ordem são também voluntários na análise de edital, atendendo as dúvidas que o observatório tem acerca de um edital de licitação, que é uma questão técnico-jurídica, às vezes complexa, mas nós temos também, inclusive, acadêmicos de diversas áreas, fazendo atividades de observação pontuais, por exemplo. Nós temos trabalhos sendo desenvolvidos na análise das locações que o município faz, da correção das locações. Então, a gente tem várias áreas em que a gente atua. E o voluntário, ele é a principal figura disso aí. Se o Observatório Social ele tem esse valor de fiscalizar as contas públicas no controle social da administração pública, eu entendo que, na verdade, o mais importante é essa disseminação que ele faz da cultura de controle social. Cada um dos voluntários é um cidadão que se capacita no exercício da cidadania. Então, quanto mais voluntários nós tivermos, mais pessoas capacitadas para o exercício da cidadania nós teremos. E essa é a ideia. E hoje o Observatório Social de Blumenau ele está bem constituído, tá? Em grupos de trabalho que, atendendo às competências e habilidades de cada pessoa, tem uma destinação de uma atividade de fiscalização que lhe possa ser atribuída voluntariamente. E é muito prazeroso trabalhar como voluntário no observatório. Sim, enriquece, né? E, assim, quais são as áreas já fiscalizadas? O senhor já falou de algumas, mas eu queria especificar, assim, alimentação, nutrição, contabilidade, educação, engenharia, como funciona? Essa divisão em áreas foi, inclusive, surgida de uma ideia compartilhada pelos próprios voluntários, considerando importante aproveitar as competências de cada um. Então, considerando que a atuação do município de Blumenau ela é muito ampla na prestação de serviço, nós podemos contar com voluntários numa gama enorme. Variadas áreas. Exatamente. Então, a alimentação, um nutricionista ou alguém da área, tem alguma atividade dentro do observatório? Lógico que tem. Por exemplo, nós temos um programa junto com a Secretaria de Educação do município, que nós estamos iniciando, de verificação da qualidade da alimentação escolar. Sim. Tá? É importante, tá? Pela alimentação que é dada às nossas crianças, mas também pela questão econômica também, porque nós temos um prestador de serviço nessa área.
E nós temos que fiscalizar a prestação de serviço, considerando que a remuneração desse serviço é muito alta também. Nós temos, na área de saúde, nós contamos com médicos, enfermeiros, veterinários, tá, como voluntários, e queremos mais. Tem muito trabalho, né? Tem muito. Então, a gente pode fiscalizar, junto com a Secretaria de Saúde, por exemplo, a gente está acertando a possibilidade de fiscalizar os postos de saúde. Tá. E vocês agora têm um portal para interagir, né, com o cidadão. Qual é o endereço desse portal e o que tem nele? Qual o conteúdo? É o www.osblu.org. www.osblu.org.br. Bom, então fica a dica, né, para quem quiser fazer questionamentos, aproveitem, né, que tem esse órgão observatório aqui em Blumenau. Bom, e qual a duração do curso para os voluntários que acabaram? Qual foi a duração do curso e quando terá um novo curso para os próximos voluntários? Na verdade, a gente tem uma metodologia de certificação de voluntário que é basicamente o seguinte: o voluntário participa de um curso de sensibilização e capacitação mínima que dura mais ou menos 2 horas, em que a gente explica o que é o observatório, qual é a estrutura deles, porque hoje nós temos estruturas em grupos de trabalho. Nós explicamos quais são as atividades, a conduta do observador, tá? Do voluntário observador. O voluntário observador, ele é um fiscal, mas ele observa, ele jamais entra em discussão com quem quer que seja da administração pública. Se ele observar alguma irregularidade, ele simplesmente reporta à diretoria, a diretoria é que vai tomar as providências solicitando esclarecimentos do poder público. Isso tudo é explicado num primeiro momento, num primeiro evento de sensibilização e capacitação. Ele é integrado num grupo de trabalho. O grupo de trabalho com os outros voluntários, ele é avaliado, ele é acompanhado, ele é integrado nesse trabalho. E se tudo correu bem, ele vai num terceiro evento, ele já é certificado. Tá? Mas é muito gratificante participar do observatório. Então tem para as diversas áreas. Se você é um contador, necessário, as contas públicas, os contratos, advogados, médicos, enfermeiros, nutricionistas, tem alguma área que tem mais demanda? Olha, todas as áreas têm trabalho, e é muito interessante, porque os grupos de trabalho, eles acabam compostos com 4, 5, 6, 7 pessoas, alguns menos, e inclusive tem gente que participa de mais de um grupo de trabalho, e as discussões que são levadas são muito enriquecedoras. Então, o grupo se reúne primeiro no grupo de trabalho, depois tem uma reunião mensal do grande grupo, em que essas experiências são compartilhadas, e o nosso entendimento é de que essa interação entre pessoas vai fomentando cada vez mais essa missão de cidadania. Tá ok. Olha, pena que o nosso tempo é curto, eu sei que temos muitas coisas ainda para conversar, mas eu quero te convidar para, numa próxima oportunidade, falarmos ainda mais. Obrigado. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Sucesso lá com os novos observadores sociais. Todos unidos. Vamos para um breve intervalo e voltamos com uma nova entrevista.